Palpites agora. Então vou começar para acelerar o processo. Ligeiro. Flamengo 2, São Paulo 1. Opa, valeu, Leirão. Capela. O Obrigado. Flamengo vencerá o primeiro jogo, certeza. Flamengo 2, São Paulo 0. Sgarbi. Que é Flamengo, não é Vasco. É isso aí. 3-0 pro Flamengo. Mengo! É a hora. Pedrão, 2 seu. E o do Gabigol foi expulso, mas foi no Brasileiro. Não, o Gabigol estará à disposição. 3-0. Não, Bruno. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, agora é Copa do Brasil. O Flamengo na Copa do Brasil está fazendo uma boa campanha. Até aqui só vitórias convincentes contra o Grêmio, contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense. Atropelamos o Maringá no jogo da volta no Maracanã por 8-2. Então é o seguinte, separei para vocês aqui o debate do jogo aberto com os palpites. Quem chega melhor para a final da Copa do Brasil? Flamengo ou São Paulo? São Paulo também perdeu o último jogo para o Internacional, só que foi fora de casa e por 2-1. Já o Flamengo perdeu com mando de campo em Cariacica por 3-0 para o Atlético Paranaense. Ou seja, tudo isso gera um debate sobre quem chega melhor na final da Copa do Brasil. Então é o seguinte, separei para vocês aqui um trecho do programa Jogo Aberto. Tá muito bom o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, o link na descrição como créditos. Galera, hoje tem Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Olha só a dica que eu tenho para você fazer uma fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xBet. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Observação, o bônus você ganha somente no primeiro depósito, valeu? Então é o seguinte, vamos aqui pro vídeo que tá top, simbora! Lá na galáxia bem longe, Copa do Brasil. Do multiverso. Copa do Brasil, a primeira final, Maracanã, Flamengo e São Paulo. E a gente começa com o lado visitante da história, o São Paulo que no Beira-Rio deixou a desejar. Passou já mas isso aí. tava pensando na Copa do Ó, Brasil. bem mal também. Passou isso aí já. Os casos não aconteceram por N fatos, mas não foram jogos ruins, horríveis. Foram jogos equilibrados, jogos onde a equipe esteve organizada. Teremos uma decisão no domingo com o Flamengo, que talvez também não tenha sido feliz no dia de hoje, mas não quer dizer nada. O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica. Eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por esse momento. Teremos aí 2 grandes jogos, 2 grandes equipes do futebol brasileiro e, sinceramente, o passado para mim em relação a esse pequeno histórico não tem problema nenhum para o jogo dessa semana. O que nós teremos é que estar muito focados, muito determinados e prontos para 2 jogos importantíssimos à história do clube e de cada um de nós que aqui estamos. E aí, Dedê? E aí que decisão é o seguinte, Loirão, você precisa, pelo menos, performar bem. O São Paulo conseguindo voltar do Rio de Janeiro vivo para decidir em casa, a chance, obviamente, ela é muito, muito clara. Agora, o São Paulo não conseguindo vencer fora de casa ou não conquistar o título, a gente olhar para a classificação, é uma classificação que assusta. Na pesquisa, o São Paulo tá levando a melhor. Dentro do Campeonato Brasileiro. A pesquisa, qual é o seu palpite para a primeira final da Copa do Brasil? O Flamengo com 34%, São Paulo 61% e o empate com 3%. Aumenta muito a responsabilidade. O São Paulo vencendo, como eu vinha falando aqui, o torcedor e a mídia, no modo geral, não vão nem lembrar do que foi feito contra o Internacional ou nas rodadas anteriores a essa decisão, até porque o Dorival, junto com toda a sua comissão e também os protagonistas, que são os jogadores, eles estão pensando justamente nessa grande decisão da Copa do Brasil. Esse é o grande problema que eu vejo na decisão. O Flamengo realmente foi muito mal contra o Atlético Paranaense, tomou um 3-0 em que o adversário foi superior, e o São Paulo
também não deu as caras, não mostrou credenciais no Beira-Rio. Tudo bem, pode ser que a cabeça mesmo esteja na Copa do Brasil, o pensamento é nessa competição, no dinheiro, na vaga para Libertadores, em tudo que ela oferece. E a gente vê que as duas torcidas, elas estão... A do São Paulo eu acho até mais empolgada, no sentido de que não tem esse título. A do Flamengo a gente viu protestando no aeroporto, lá no Espírito Santo. O clima não é o mais favorável para nenhum lado. Para nenhum lado, mas se a gente... Assim, para fazer a comparação, eu vou colocar na balança, o Flamengo vive uma situação muito mais conturbada, muito mais não, São Paulo não tem problema nenhum de cobrança de torcida, ao contrário, a torcida do São Paulo vem fazendo ao longo dessa temporada, mais uma vez, né, um papel extremamente importante, incentivando o time em todos os momentos. O São Paulo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, são 7 jogos, se eu não estiver enganado, sem vencer na competição, porque a gente tem ainda... A gente se escora estamos nos escorando ainda nessa decisão de Copa do Brasil. Não está enganado, 7 partidas em que o São Paulo não vence. E o Flamengo, por exemplo, tem 11 pontos a mais que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E vive essa situação conturbada, de pressão e de cobrança do torcedor. Falando em Flamengo, olha ele dando as caras aqui no nosso telão. Está chegando a hora da decisão da Copa do Brasil e o momento é de crise no Flamengo. Na política, confusão. O Conselho Deliberativo do Rubro-Negro se reuniu na Gávea para debater mudanças estatutárias. A proposta de aumentar o mandato presidencial de 3 para 4 anos foi rejeitada. Já a contagem de votos sobre a exclusão de candidatos com cargos políticos das eleições do clube causou divergência e foi suspensa. Realmente é um trabalho novo, né? Querendo ou não. O São Paulo tem muita cara do Flamengo e isso parece que dá a ele muito tempo, mas é um trabalho novo. A gente sim tem oscilado em partidas muito boas, algumas menos boas, mas o futebol também às vezes é um pouco incoerente, né? Então tem times que jogam mal e vencem, tem uns que jogam muito bem e perdem. Um provável time pode ter Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Gerson, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Uma derrota pesa muito, mas creio eu que nesses momentos que a gente vê quem é quem. Um homem, uma pessoa que quer ser o melhor e está sempre vencendo, é nos momentos difíceis que aparece. Então, nós temos grandes jogadores, temos um grande treinador e sua comissão, e temos uma enorme torcida onde a gente realmente, nesse momento que a gente precisa deles, para poder ser campeão mais uma vez. Vamos falar um pouquinho desse Flamengo. Denilson, o que mais assusta você como torcedor do São Paulo e também como comentarista quando falamos em Flamengo, especificamente na decisão da Copa do Brasil? Loirão, o que mais me assusta é a qualidade técnica que esse time tem. Se isso ficar aflorado nessas duas decisões, nesses 2 jogos, a missão vai ser muito difícil para o São Paulo. O problema é que, tecnicamente, esse time não está conseguindo jogar. E aí eu acho que passa muito pelas tomadas de decisões do Sampaoli. O Sampaoli não conseguiu nenhum jogo até agora repetir o time, por exemplo. Que isso é um detalhe que o torcedor cobra do Sampaoli. Ele não repete o time. A gente tem a ideia de que ele faz isso porque ele quer um time com intensidade dentro de campo. Pelo menos manter ali uma intensidade maior parte do jogo. E o Flamengo não vem conseguindo fazer isso. Tem jogadores individualmente que podem decidir a decisão. Tem jogadores que têm personalidade para suportar essa pressão. A gente falou ontem aqui, por exemplo, da personalidade do Gabigol. Não fez um bom jogo, foi expulso, mas ele foi para a coletiva. Isso mostra que tem personalidade. Falou de tudo o que aconteceu durante o jogo. Só que agora, da mesma forma que o São Paulo está pensando e preparando o time para essa decisão, o Flamengo também. Esquece o que passou até esse momento. É uma decisão e é um time que está acostumado nas últimas temporadas disputar decisões. E além da pressão da torcida, que a gente já viu nessa semana, é intensa, especialmente no aeroporto, não é? A gente sabe que o Flamengo vê o Fluminense com chances na Libertadores, o Botafogo muito bem na primeira colocação da Série A, e se a Copa do Brasil para o Flamengo não chegar, ele acaba o ano provavelmente sem nenhum título. É um time que está disputando uma decisão
e é o torcedor e o meio de comunicação no modo geral pedindo a cabeça do Sampaoli. Você vê o quão conturbado está o ambiente do Flamengo. E não, sem deixar de lado, a diretoria também, nesse combo, também vem sendo muito criticada. Agora eu quero as considerações de vocês sobre a primeira final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. E eu vou ser o primeiro, Rony. Vou falar uma coisa. Não fica aliviado de mudar o foco? Não, fica até tranquilo, até para poder analisar com clareza, né, com embasamento, com estudos feitos também, né, em termos de que tem em mãos as duas equipes e a situação que vive o Sampaoli e a situação que vive o Dorival Júnior também, né? Uma situação complicadíssima para os dois treinadores, onde o empate decreta, sabe o quê, Renata? O quê? A falência das duas equipes e esse campeonato da Copa do Brasil que não vale nada. Isso, Né? O Corinthians não está, não vale nada. Mas você não ganhou em E quando 95, não esteve vale o pra Corinthians- caramba, agora não vale nada. Mas quando você ganhou, valia, agora não vale nada. Ô, Renata, você falou Ronaldo, né? Só para ter uma... Tá, muito obrigado. Eu diria que o Flamengo sai na frente com vitória acachapante, como diria Denilson Show no seu podcast, acachapante, e depois aqui 0-0. Então, o Flamengo leva. Pensa o seguinte um pouquinho aí, Sgarbi. O São Paulo, para chegar à decisão, teve que passar pelos dois principais adversários da vida. Não é pelo Palmeiras e pelo Corinthians. Já o Flamengo passou pelo Fluminense, um dos principais rivais da vida também, e pelo Grêmio. Assim, pá. E agora? Chegando com problemas de lado a lado, resultados ruins. Qual é o seu prognóstico? Para o São Paulo não poderia ter forma melhor de ganhar uma Copa do Brasil. Olha o soberbinha. Olha o soberbinha de novo. Eu tô falando. Passando por Palmeiras e por Corinthians. Isso é um fato, é óbvio. Não poderia ter. Primeiro título de Copa do Brasil se acontecesse dessa maneira. Atropelando o Corinthians no Morumbi é incrível. Só que... Tem que o São perguntar Paulo... se vai conseguir fazer gol com a mão. O empate, o São Paulo tem um ponto muito importante, que é decidir em casa. O empate no Maracanã, o São Paulo que não vem desempenhando bem fora de casa, apesar de ter vencido Sport, Palmeiras pela Copa do Brasil fora de casa. Então você já está decretando que não ganha no Maracanã? É difícil ganhar no Maracanã. O último jogo, vou lembrar vocês, o último jogo Flamengo e São Paulo no Maracanã, São Paulo jogou muito melhor, empatou com um pênalti bem mais ou menos no final do jogo pro Flamengo. Pra mim, o São Paulo empata e decide em casa, depois eu tô confiante. Vem pro pai. Vai, David. Vem pro pai. Aqui, ó. O que é isso? 1-1. Hã? 1-1. Era o número que eu usava, o número 11. Ah, 11. 1-1 esse jogo aí. 1-1 esse jogo aí. Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da decisão lá no Maraca. 1-1. Esquece. E Capelanes. aqui a gente ganha. Ó, o Flamengo é uma incógnita. Todo mundo concorda. É o quê, porque bebê? É uma incógnita, né? Não dá pra saber como o Flamengo vai entrar, porque a diretoria perdeu o time de ter mandado o São Paulo embora, já era pra ter vazado faz tempo, a boleirada também tá meio Você falou esquisita. Pardioli? Quem? Pardioli, você falou? Que é uma Sampaoli. mistura de professor Pardal com... Era pra ele já ter vazado, ó, a mocota do Flamengo. A grande verdade é essa aí. Agora, o que eu acredito? Na força do Morumbi pro jogo de volta. Estamos tratando do jogo primeiro no Maracanã. Perfeito? Sim, vamos ficar mais Vamos focar no nessa Maracanã. partida. Na força então eu do vou milagre. parafrasear Denilson Show. E eu quero ser cobrado em todas as plataformas digitais e semana que vem aqui neste programa. Não há a menor chance do Flamengo não sair com uma vitória. O Flamengo sairá... E mas se for 3-0? Em Jubitrica? Ô, O Flamengo, soberbinha, 3-0. o Flamengo vencerá... Como é que faz? Anote o que eu tô falando. Aí esquece. O Flamengo vencerá o primeiro jogo no Maracanã. 3-0. 3-0, 2-0, 3-0. 1-0. Não sei, mas Já que era. vai ganhar e ponto. E aí tem que ver se não vai dar tremedeira, dor de barriga no Morumbi pra tentar reverter contra o Flamengo. Só isso. Vai vender o ingresso, soberbinha. Não, se o Flamengo vencer 3-0, acabou a... Vai ganhar, Brasil. o Palmeiras não vai vencer 3-0. 3-0, acabou. Ô, gente, é um jogo. acabou. Não, tudo bem que tem a volta aqui no Morumbi, mas esse é o jogo da vida até então para as duas equipes. Claro. Ambas estão zeradas em títulos no ano. Pra mim é mais que o São Paulo. Nada. O Flamengo teve muito mais chances que o São Paulo, mas o São Paulo não tem a Copa do Brasil. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, porém com o técnico do São Paulo. Então, assim, é um jogo que eu imagino que a entrega, a concentração... Gente, É nisso que eu me apego, Rê. É isso que você falou, perfeito. É nisso que eu me apego, nesse discurso da Renata. Eu acho que os jogadores do Flamengo... Porque o São Paulo, a gente sabe... Terminando a semana bem, hein? Terminando a semana bem. Jogadores do Flamengo... a semana, Jogadores do Flamengo vão entrando no vestiário. Ó, que ideia foi igual pra Rapidinho, olha só, palpites agora. Então vou começar para acelerar o processo. Ligeiro. Flamengo 2, São Paulo 1.
Opa. Valeu, Leirão. Capela. O Obrigado. Flamengo vencerá o primeiro jogo, certeza. Flamengo 2, São Paulo 0. Sgarbi. 2-2. Dedê. 1-1. Rona. E só lembrar que é Flamengo, não é Vasco. É isso aí. 3-0 pro Flamengo. Mengo! É a hora. Pedrão, 2 seu. E o do Gabigol foi expulso, mas foi no Brasileiro. Não, o Gabigol estará à disposição. 3-0. Não, Bruno Henrique, não? Não, Bruno Henrique vai fazer, mas não vai valer. Ótimo final de semana, o Neto chega com os donos da bola. Tchau, Brasil. Obrigada pela companhia. Galera, nós temos que nos apegar no retrospecto do Flamengo somente na Copa do Brasil deste ano. Porque Campeonato Brasileiro e Libertadores? Esquece. Vamos lá então. Como que o Flamengo chegou até aqui? Primeiro, levamos um susto contra o Maringá. Perdemos para o Maringá por 2-0 lá em Maringá. E depois, no Maracanã, foi um chocolate, um baile, né? 8-2 para o Flamengo. Depois pegamos o Fluminense, empatamos por 0-0 o primeiro jogo e vencemos o segundo por 2-0. Pegamos o Atlético Paranaense, vencemos por 2-1 o primeiro jogo e 2-0 o segundo jogo. Depois pegamos o Grêmio e vencemos os 2 jogos. Na casa do Grêmio, o Flamengo venceu por 2-0 e no Maracanã por 1-0. Então, cara, os números mostram que a campanha do Flamengo na Copa do Brasil está sendo impecável. Se o Flamengo conseguir manter contra o São Paulo a mesma pegada que obteve na Copa do Brasil contra os outros adversários, o Flamengo será o campeão da Copa do Brasil. Só que o São Paulo também vem fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. Passou pelo Palmeiras, passou pelo Corinthians. Ele conseguiu também fazer uma boa campanha, né? E mais uma vez o Flamengo chega para um jogo de Copa do Brasil vindo de um mau resultado do Campeonato Brasileiro. Foi assim também contra o Grêmio, foi assim também contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense, e o Flamengo foi lá e na hora de decidir na Copa do Brasil, ele decidiu, ele fez o resultado. Tomara que seja assim mais uma vez, né, cara? É o único título que o Flamengo tem chance de ganhar nessa temporada, a Copa do Brasil. Como que você está? Você está otimista pensando na campanha da Copa do Brasil ou você está pessimista por causa do último jogo? Dá para esquecer o último jogo? Com a volta do Bruno Henrique, com a possível volta do Arrascaeta, será que o Flamengo vai vencer o São Paulo? São essas coisas que nós devemos nos pegar, né, cara? Nos pontos positivos, onde que o Flamengo é melhor e por qual motivo o Flamengo possa vencer o São Paulo. São esses pontos, né? Se o Arrascaeta jogar, a volta do Bruno Henrique, será que o Luiz Araújo também vai estar à disposição? São estes os pontos. Então, vamos ver aí domingo à tarde e tomara que dê tudo certo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!